A audiência pública em Altazes debate sobre a execução do programa Luz para Todos no Amazonas, que teve corte de verbas federais. Deputados Carlos Alberto e Luiz Castro reúnem Conselho Municipal para tratar dos direitos da criança e do adolescente. Deputada Alessandra Campelo cobra do Estado o retorno de projetos sociais voltados ao esporte e lazer. Presidente Josué Neto faz balanço das ações no primeiro trimestre do ano no Legislativo. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. O programa Luz para Todos veio de fato acender a esperança de uma parte da população que por muitos anos enfrentou dificuldades no dia a dia e a estagnação econômica por falta de energia elétrica. Agora, um corte de 60% das verbas federais suspendeu as ações, inclusive no Amazonas. Uma audiência pública em Altazes debateu o tema. Pelo menos 40% das comunidades rurais da cidade ainda não foram atendidas. Os cortes que o governo federal realizou nos orçamentos dos ministérios repercutiu diretamente nos municípios do interior do Amazonas, principalmente no setor elétrico. A redução nos valores alcançou o percentual de 60%. Por conta destes cortes no orçamento, cerca de 40% das comunidades rurais do município de Altazes, distantes 113 quilômetros da capital, ainda não foram atendidas pelo programa Luz para Todos. Seu Joaquim Costa é agricultor e trabalha com a produção de cupuaçu. A fruta regional é um dos produtos de maior valor econômico da localidade. Por conta da falta de energia elétrica, parte da colheita acaba estragando, já que não tem como armazenar e conservar a produção. Nós temos produção de cupuaçu lá que está estragando, entendeu? Os moradores que não têm energia têm que comprar gelo muitas vezes, né, para poder consumir, gelar o seu produto. Muitos produtores perdem a produção, tá? E eles estão reivindicando para que a gente possa ser contemplado. Dona Marleide Batista é pecuarista, além de trabalhar na produção de queijo e leite no município. Moradora há 6 anos da comunidade Santa Maria, afirma que também sofre com a falta de energia. O prejuízo também é certo. Nós estamos numa cabeceira, num garapé, fica bem próximo e é poucas casas e deixaram nós sem energia. Lá para 3, 4 dias, até de semana sem energia. Quando vem, ainda vem queimando os objetos que o pessoal tem. Geladeira, freezer, tudo isso queima. Na tentativa de amenizar os problemas da região, o deputado petista Sinésio Campos realizou uma audiência pública para debater os principais problemas da conclusão das obras do município. Na ocasião, o parlamentar afirmou que o investimento da ordem de 6 bilhões de reais, anunciados pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, para o setor elétrico no estado, serão suficientes para atender a demanda e concluir o projeto Luz para Todos na cidade. Diante desse investimento na questão energética, também vai gerar na parte da infraestrutura. Então eu creio que Altazes, em pouco tempo, vai virar um grande canteiro de obras. A nossa logística é muito difícil, mas nós entendemos que se o programa é Luz para Todos, tem que chegar e a população cobra da gente. Desde que começou a ser implantado em 2003, o programa Luz para Todos beneficiou quase 4.000 famílias no município de Altazes. O número representa 60% das comunidades rurais da cidade. De acordo com a empresa Eletrobras Amazonas Energia, a expectativa é atender pelo menos 5.000 novas residências até o final de 2015. No cronograma de obras para 2015 está previsto um investimento da ordem de 77 milhões de reais para serem aplicados em todo o Amazonas. Pelo menos 10.000 novas famílias devem ser beneficiadas com as obras de eletrificação do interior do estado. Nós teremos aí um grande investimento no setor elétrico. Tem aí a previsão da interligação de 11 municípios no Sistema Nacional de Energia. Nós temos aí a questão da Silvinita no município de Altazes, que precisa de uma energia firme e abundante. E o ministro com certeza já verificou tudo isso aí e colocou dentro desse pacote de 6 bilhões. E se Deus permitir, até o final do ano 2018, nós teremos energia abundante para esses municípios que estão aqui circunvizinhos a Manaus. Está cada vez mais caro construir no Amazonas e o mês de março registrou nova alta. O vilão da alta foi o material de construção, seguido pelas despesas com mão de obra. No mês de março do ano passado, o custo da construção no Amazonas era de R$ 881.
R$ 44,00 a menos que o mesmo mês de 2015, quando o valor chegou a R$ 926,00. Um modelo de casa popular no Amazonas, de um pavimento com sala, um quarto, circulação, banheiro e cozinha, custa R$ 1.153,41. O metro quadrado mais barato quando comparado com outros estados do norte, como o Pará e o Acre. Também foi o modelo mais barato, o prédio residencial, com 3 quartos. Eu acredito que o governo deve continuar apoiando esse setor da construção civil, porque hoje há uma desoneração muito grande, desde a fabricação dos materiais de construção e em várias outras etapas, né, da construção civil. E até porque o governo, com o seu programa Minha Casa e Minha Vida, está estimulando a construção civil, inclusive barateando os custos. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, vários fatores contribuíram com o aumento do custo da construção civil. Entre eles, o aumento na tarifa de energia elétrica e do combustível, além do aumento na taxa básica de juros Selic. A garantia dos direitos de crianças e adolescentes esteve em pauta durante reunião com os deputados Carlos Alberto e Luiz Castro, e ainda com o Conselho Municipal ligado à área. A reunião foi solicitada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para discutir com membros da Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes da Assembleia, presidida pelo deputado Carlos Alberto, a organização e os pontos a serem abordados durante a 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada este ano no Poder Legislativo. O evento será organizado pelo Conselho, que é um órgão ligado à Secretaria Municipal de Ação Social e Direitos Humanos, com apoio dos parlamentares da ALEAN. O deputado Carlos Alberto, que conduziu o debate, destacou a importância da iniciativa. E assuntos de grande importância serão questionados. Com certeza acontecerá grandes debates baseados no ECA e nós estaremos ali planejando, preparando coisas bem melhores para o futuro, principalmente que venha alcançar as crianças, os adolescentes, os idosos, enfim, serão 3 dias de grandes atividades a favor das crianças, dos adolescentes e das pessoas idosas. O encontro também contou com a participação do deputado Luiz Castro. A conferência está marcada para os dias 27, 28 e 29 de maio. A deputada Alessandra Campelo se reuniu hoje com o secretário da Juventude, Desporto e Lazer. A parlamentar cobrou a volta de projetos sociais que estariam paralisados. A reunião aconteceu na manhã desta segunda-feira na sede da Segel. A deputada do PCdoB pediu esclarecimentos sobre a paralisação de programas como o Galera Nota 10, Vida Ativa e Jovem Cidadão, além do funcionamento dos centros de alto rendimento. Da nossa parte, nós vamos acompanhar e fiscalizar. Mas os secretários dependem muito de uma ordem do governador e é isso que a gente vai cobrar na Assembleia. Então, a gente sai daqui preocupado, mas ao mesmo tempo com uma esperança de que as coisas possam andar. Nós vamos cobrar, vamos acompanhar, vamos fiscalizar para que volte o mais rápido possível. Agora, eu percebi assim, que por parte da Segel, ela está preparada para imediatamente fazer um chamamento público para começar. O que precisa hoje é uma ordem do governador do estado. Após o encontro, o titular da Segel explicou que adequações estão sendo realizadas após a reforma administrativa e, por isso, alguns locais estão funcionando apenas parcialmente. Nossos projetos, como o CETARA, que é de Centro de Treinamento de Alto Rendimento, ele está funcionando parcialmente, porque existe aqui um direcionamento do governador do estado para que nós façamos aqui um processo seletivo dentro do CETARA, através de uma agência do governo que é a ADES. E nossos centros sociais aí, que funcionam no Madalena Dal, aqui na Aparecida, que é do idoso, e outros centros, são 6, eles estão funcionando também parcialmente. Todos esses 2 estão esperando aqui um processo seletivo. Nós encaminhamos isso, inclusive, para a ADES, né? Nós estamos fazendo agora uma avaliação desses projetos. E os outros, Vida Ativa, o Jovem Cidadão, o Bom de Bola e o Galera Nota 10, todos eles vão estar inseridos num projeto novo do governo do estado, chamado Todos pela Vida, que deve ter início aqui no 2º semestre.
De acordo com Alessandra Campelo, será solicitado agora o apoio do líder do governo na Casa Legislativa, deputado Davi Almeida, para agilizar o retorno dos programas, já que ações dependem do aval do governador José Melo. Deputado Ricardo Nicolau faz mobilização pela implantação de uma unidade hospitalar da rede Sara Kubitschek em Manaus. A rede é especializada em vítimas de politraumatismo. A rede Sara Kubitschek é mantida pelo governo federal e possui várias unidades hospitalares no país, como nas cidades de Brasília, Salvador, São Luís, Belo Horizonte, Fortaleza e Rio de Janeiro. A rede Sara é referência nacional em reabilitação e em ortopedia e há algum tempo se espera uma unidade em Manaus. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Ricardo Nicolau, está retomando a mobilização em torno da implantação de uma unidade hospitalar aqui em Manaus. Um ofício já foi encaminhado à presidente da instituição, pedindo um posicionamento sobre o andamento do projeto da unidade na capital do Amazonas. Para Ricardo Nicolau, os serviços na rede Sara poderão suprir a deficiência existente no Amazonas no tratamento de pacientes que necessitam de reabilitação locomotora e procedimentos ortopédicos. Atualmente, a região norte já conta com 2 centros de reabilitação da rede Sara, localizadas em Belém e no Macapá. Nós vamos buscar, tanto com a rede Sara, quanto com o governo federal, com os parlamentares que à época se mobilizaram, inclusive disponibilizando recursos de emendas parlamentares para que possa se efetivar e nós termos aqui um hospital da rede Sara Kubitschek. Além de abordar diretamente a diretoria da rede, o deputado articulará apoio da bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa assumiu a dianteira nas discussões sobre o direito ambiental. Para isso, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, se reuniu com órgãos e entidades de pesquisa da área com o objetivo de realizar o primeiro simpósio nacional voltado ao tema. Organizar um evento acadêmico para a discussão do direito ambiental, envolvendo desde a lei dos resíduos sólidos até o uso dos recursos hídricos, o pagamento de serviços ambientais e a logística reversa. Esse é o objetivo do primeiro Simpósio Nacional de Direito Ambiental, que está sendo organizado pela Assembleia Legislativa em conjunto com o Grupo de Estudo do Direito das Águas da Universidade do Estado do Amazonas, além do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Entre os temas que serão discutidos estão a escassez de recursos naturais, como a água, além do crescimento desordenado da população e a intensidade dos impactos ambientais. A Assembleia Legislativa é o local apropriado para que esta e outras discussões desse tipo aconteçam. Hoje a questão ambiental é de fundamental importância para todo o planeta. Nós estamos em Manaus, a capital da Amazônia, cercada de floresta com o maior rio em volume d'água. É importante que esse tema seja tratado pelos deputados e pelos outros segmentos e que a Assembleia se envolva na formulação de propostas, trazendo debates, apresentando alternativas que podem se reverter concretamente em benefício de toda a sociedade. A Comissão de Meio Ambiente da Casa, presidida pelo deputado Luiz Castro, deve ajudar na preparação do evento, que deve ocorrer em setembro deste ano. Essa é uma iniciativa muito importante porque é o primeiro evento voltado para a pesquisa científica vinculada à temática ambiental. E, portanto, é um grande estímulo para que nós possamos direcionar mais recursos para essa área e conectar mais a área de meio ambiente, ciência e tecnologia. O evento vai ter um formato científico, mas também vai ser aberto para o público em geral, com debates e oficinas de temas específicos que podem ter assim repercussão direta no dia a dia das temáticas socioambientais. Ao todo estão previstos 4 dias com diversas atividades, como mesas redondas, oficinas e minicursos. E você vai ver no próximo bloco. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, faz balanço das ações no primeiro trimestre do ano no Legislativo. E no quadro Bancada Parlamentar de hoje, você vai saber sobre as manifestações no país contra o governo Dilma e o projeto polêmico sobre a terceirização.
Câmara Federal retomará a votação de projeto que regulamenta a terceirização. O texto base da proposta foi aprovado na semana passada. E ainda, Palácio do Planalto comemora de maneira sutil a redução no número de manifestantes nos protestos contra a presidente Dilma Rousseff no último domingo. Essas e outras notícias no quadro Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar. A regulamentação do projeto de terceirização continua na pauta do plenário da Câmara dos Deputados a partir desta terça-feira. Os deputados votarão as emendas e os destaques apresentados ao texto base do deputado Arthur Oliveira Maia, do Partido da Solidariedade da Bahia, para o projeto de lei. Os partidos que são contra alguns aspectos da terceirização vão tentar mudar, por exemplo, a possibilidade de ela ser usada inclusive para as atividades fim da empresa contratante. Esse é um dos pontos mais polêmicos, pois os sindicatos temem a precarização das questões trabalhistas. Já os defensores argumentam que isso aumentará o número de empregos. Também poderá ser discutido o tipo de responsabilidade da empresa contratante em relação aos direitos trabalhistas e se ela será subsidiária ou solidária. O texto prevê que será solidária, permitindo ao trabalhador processar a contratante e também a contratada, apenas se a empresa contratante não fiscalizar os pagamentos devidos pela contratada. Além disso, o texto não garante a filiação dos terceirizados no sindicato da atividade preponderante à empresa, o que, na visão dos sindicatos, fragilizará a organização dos trabalhadores terceirizados. A exceção prevista é quando o contrato de terceirização for entre empresas da mesma categoria econômica. Nesse caso, os empregados terceirizados serão representados pelo mesmo sindicato dos empregados da contratante, seguindo os acordos e convenções coletivas. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Antônio José de Barros Levenhagem, defendeu um piso para a terceirização de serviços. O ministro ressaltou que o Congresso Nacional vive uma situação delicada, em que deverá pôr em prática o princípio constitucional que preconiza o equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. A declaração foi dada durante uma audiência pública realizada na Câmara Federal para debater o assunto da terceirização. Em sua exposição, Levenhagem deixou claro que, enquanto o projeto não for sancionado, o TST continuará aplicando a súmula 331, que veda a terceirização para as atividades fim das empresas. Ele também defende que o Congresso estabeleça alguns tetos para a terceirização, como a de que apenas 30% dos prestadores de serviço de uma empresa possam ser terceirizados. Outra sugestão é que os vencimentos dos terceirizados não sejam nunca inferiores a pelo menos 80% do salário dos empregados diretos. E o Palácio do Planalto comemorou com prudência a redução do número de manifestantes nos protestos contra a presidente Dilma Rousseff, promovidos em todo o país no último domingo, em comparação com os atos organizados no dia 15 de março deste ano. O governo entendeu que ganhou tempo para reagir à pressão das ruas e que o pior momento da presidenta já passou, como indica a pesquisa Datafolha divulgada ontem, que aponta a estagnação no percentual de brasileiros que rejeitam a gestão da petista. De acordo com a matéria publicada no portal Congresso em Foco, a avaliação interna do Planalto é de que ainda é cedo para se falar da retomada da popularidade da presidenta Dilma Rousseff. Afinal, o mesmo Datafolha mostra que 63% dos entrevistados são favoráveis ao impeachment de Dilma e que a rejeição ao governo, hoje em 13%, ainda é uma das mais altas dos últimos 22 anos. Segundo dados da Polícia Militar, os protestos reuniram pouco mais de 590 mil pessoas em todo o Brasil, número bem inferior ao registrado no dia 15 de março, quando as PMs estimaram em mais de 2 milhões o número de manifestantes país afora. Na ocasião, mais de 1 milhão de pessoas passaram pela Avenida Paulista, de acordo com os policiais. No domingo, os protestos no antigo coração financeiro de São Paulo reuniram 275 mil pessoas na projeção da polícia. Depois de 14 semanas em elevação, o mercado financeiro reduziu a expectativa quanto à inflação. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, estimado para 2015, caiu de 8,20% para 8,13%. O índice esperado, porém, está acima do teto superior da meta, que é de 6,5%.
Apesar da previsão de queda da inflação, o pessimismo persiste em relação à perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto. Na avaliação dos investidores e analistas do mercado, a contração da economia será equivalente a 1,01%. Os números estão no relatório Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. E o Bancada Parlamentar fica por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o Congresso Nacional. Até lá! Em entrevista a uma emissora de rádio local, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, falou sobre as principais ações realizadas durante os primeiros meses da atual legislatura. Josué Neto destacou os debates realizados durante a análise da reforma administrativa encaminhada pelo Poder Executivo. Para o presidente da LEAN, o diálogo democrático foi fundamental para a aprovação da matéria. Alguns não foram tão bem receptivos às mudanças e pela sociedade, claro, e o parlamento trouxe essas pessoas envolvidas na reforma para dentro da Assembleia Legislativa. Então, lá na Assembleia, nós fizemos questão, por exemplo, de receber a classe dos cientistas, das pessoas envolvidas na ciência, na tecnologia, foram para dentro da casa. Além disso, os secretários de governo que são envolvidos nessas pastas estiveram também na casa para conversar com todos os deputados, para explicar de que forma que aquela reforma vai fazer com que a vida do amazonense melhore. E, além disso, nós fizemos com que a reforma tramitasse em todas as suas instâncias, todas as comissões. Segundo o chefe do Legislativo, a reforma administrativa vai permitir que o Amazonas enfrente a atual crise econômica brasileira. Todos os recursos que foram enxugados, os recursos que seriam utilizados para custeio, esses recursos serão e se transformarão em recursos para investimento. O senhor está colocando aí junto folha, exatamente, gastos de luz, diminuindo todo o custeio do governo. Folha de pagamento e o custeio de forma geral. Eu sei, combustível, energia... todas as compras. Tudo, né? Então, essa diminuição de despesas vai fazer com que esses recursos se transformem em investimentos, né? Então, os investimentos vêm na área da educação, vêm na área da saúde, vêm na área de segurança. As manifestações realizadas pelo país contra a corrupção também foram lembradas. Para Josué Neto, é necessário que o poder público fique atento aos pedidos da população. Qualquer que seja a crítica, a quem quer que seja a crítica, deve ser recebida com respeito ao sentimento da população. O poder público existe para dar o bem comum, para trazer o bem à sociedade. Se a sociedade critica, reclama, repreende, é sinal que alguma coisa está errado dentro do poder público, né? E isso, a atualidade nos remete à reflexão de alguns anos atrás. Isso, de todas as formas, eu entendo que não se trata de um resultado de eleição como se é colocado. Se trata de que as pessoas, a sociedade, de uma forma em geral, estão insatisfeitos da forma com que está sendo conduzido. Resta saber se tem como remediar isso, fazer uma grande reforma dentro do governo, mudar as suas atuações, ou se não há mais remédio. O parlamentar também afirmou ser favorável que a superintendência da SUFRAMA seja conduzida por alguém com perfil técnico, que seja da região e que tenha boa aceitação em Brasília. O encontro com a militância do Partido dos Trabalhadores debateu na Assembleia Legislativa a reforma política e os recursos financeiros destinados aos estados e municípios. O evento foi mediado pelos deputados José Ricardo e Sinésio Campos. O evento faz parte da agenda anual do Partido dos Trabalhadores em promover debates de assuntos relevantes para a sociedade brasileira, como a reforma política, o Pacto Federativo e o modo petista de governar.
O encontro, que reuniu prefeitos, vereadores e militantes petistas, é uma orientação estratégica da Secretaria Nacional do Partido em realizar os debates em todos os estados. A ideia do encontro é falar do modo petista de governar. A gente tem várias publicações, as experiências do nosso governo, as experiências na legislatura também. E discutir as pautas da atualidade, a reforma política, a democratização dos meios de comunicação, o desenvolvimento do estado do Amazonas, da Amazônia, esse recorte, como que esses governos parlamentares têm se portado aqui no estado e o que tem de nova perspectiva, o que tem de novo para a gente apresentar como contribuição para a pauta nacional. Na avaliação do prefeito da cidade de Maués, Padre Carlos Góes, as perspectivas de políticas públicas do PT voltadas para os municípios têm se mostrado bastante positiva. Seguindo os programas federais, né, fazendo uma análise de conjuntura, e digo para você assim que o resultado é animador, né, as perspectivas são positivas, são favoráveis e uma ampla discussão, tenho certeza que a gente vai conseguir, num espaço curto de tempo, apresentar aí uma proposta mais sólida. Para as discussões, o deputado José Ricardo, que por 2 décadas é filiado ao Partido dos Trabalhadores, trouxe o tema Pacto Federativo, os chamados recursos públicos financeiros destinados aos estados e aos municípios. O parlamentar defende ser necessária a divisão das verbas para ajudar politicamente os demais entes. Hoje o governo federal arrecada alguns impostos federais e uma parte é distribuído para estados e municípios. O governo do estado arrecada o ICMS, o IPVA e uma parte também vai para os municípios. E os municípios têm uma arrecadação própria, mas muito pequena, então depende dos repasses federais e estaduais para implementar as políticas sociais, principalmente de atenção básica, como é o caso da saúde e da educação. E o que se coloca é que a Constituição descentralizou tantas atividades, muita responsabilidade para os municípios, e eles não têm recurso suficiente, eu alego, muitos municípios que não têm suficiente para atender adequadamente a população. Já o líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos, entende que a reforma política no país é um tema importante a ser discutido com a sociedade em virtude das manifestações populares realizadas nos últimos tempos. O povo está nas ruas, o povo está querendo com que a sociedade tenha mais vez e voz nos parlamentos, né? Uma adesão mais efetiva no Poder Executivo. Então eu entendo que a reforma política é a pauta do dia. Não dá mais para que deixar de não discutir o financiamento público de campanha. Não dá para discutir a formação diariamente de novos partidos políticos, como ervas daninhas, como moeda de troca, né? Então eu vejo que tem questões hoje que necessita com que a sociedade se manifeste. O evento discutiu ainda a conjuntura eleitoral e os desafios da gestão petista para 2016. A audiência pública vai debater o aumento do mandato dos legisladores e chefes do Executivo. E deputado Cabo Maciel vota a favor da criação do Dia do Praça. Veja no resumo de notícias. Deputado Cabo Maciel vota a favor da criação do Dia do Praça. Para o parlamentar, incluir a data no calendário oficial do Estado é uma forma de reconhecer a importância da atuação destes militares no dia a dia da segurança pública. Deputado Sinésio Campos do PT realiza na Assembleia Legislativa, na próxima terça-feira, 14 de abril, sessão especial pelos 25 anos da Defensoria Pública no Estado. O deputado petista anuncia que 217 milhões do governo federal para o programa Luz para Todos vai beneficiar obras de eletrificação em comunidades no Amazonas. Deputados federais Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, confirmam presença na audiência pública proposta pelo deputado Belarmino Lins, dia 17 de abril. A audiência deve debater temas como o fim do voto de legenda e aumento do tempo de mandato para os deputados e chefes do Executivo. Neste fim de semana, o deputado Adjildo Afonso participou da comemoração de aniversário de 36 anos da Associação dos Grupos Folclóricos do Amazonas. O parlamentar defende mais investimentos na cultura regional.
A comemoração foi na última sexta-feira. Durante o evento, o líder do Partido Progressista na Assembleia Legislativa, deputado Adjuto Afonso, ressaltou a importância do trabalho feito pela Associação dos Grupos Folclóricos do Amazonas, a AGEFAM. Ela congrega vários grupos, não tem só a AGEFAM, tem outras associações. Você vê, por exemplo, a Licoajã, é uma liga que congrega todas as quadrilhas, quase todas as quadrilhas. Temos, além da AGEFAM, temos outras associações, de forma que essas pessoas se dedicam, essas pessoas buscam, eles representam, porque se você for individualmente é mais difícil. Adjuto Afonso é apoiador da cultura. O deputado é autor da lei que institui o Festival Folclórico do Amazonas como patrimônio cultural e imaterial do Estado. O parlamentar também defendeu maiores investimentos para o folclore. Que a gente possa discutir aqui na Assembleia melhorias ao folclore. Eu acho que o Estado deixa muito a desejar no que se refere na questão de ajuda ao folclore regional. Nós precisamos incentivar mais o folclore aqui a nível de Manaus, na periferia. Precisamos ter uma lei clara que busque recursos, que não dependa só do recurso do governo. Adjuto Afonso é membro da Frente Parlamentar de Apoio à Cultura da Assembleia Legislativa e vai pedir a realização de audiências públicas para discutir o segmento no Poder Legislativo. Confira agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Em Altazes, audiência debate sobre a execução do programa Luz para Todos no Amazonas, que teve corte de verbas federais. Deputados Carlos Alberto e Luiz Castro reúnem Conselho Municipal para tratar dos direitos da criança e do adolescente. Presidente Josué Neto faz balanço das ações no primeiro trimestre do ano no Legislativo. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã.